Nossa segunda parte basicamente incorporou a parte dos terraços, né? Então, essa primeira questão está falando a respeito da função dos dois tipos de terraços que existem. Então, a gente tem dois tipos, né? O terraço de infiltração e o terraço de drenagem. Qual que é a diferença entre eles? O terraço de infiltração, ele sempre vai ser no nível, certo? Então, ele vai ter as extremidades fechadas, a água captada deverá infiltrar entre os terraços, e o solo precisa ter boa infiltração vertical, para evitar compactação, principalmente no canal do terraço. E ele deve ser construído interceptando a enxurrada, promovendo uma infiltração oriunda do escoamento, e esse tipo de terraço é recomendado para solos com até 12% de declividade, ou seja, acima disso não é recomendado, tá? Já o de drenagem, ele pode ser em nível ou possuir, então, uma pequena declividade, né? Então, ele pode ser em desnível. O desnível, ele deve ter uma declividade de 0,1 a 0,5%. E quando em nível, né, deve ser curtos, menor do que 100 e 150 metros. Então, pessoal, a diferença básica é essa entre eles. Um é de infiltração, outro é de drenagem. Drenagem é você retirar a água daquele sistema, né? E de infiltração é você fazer ele infiltrar. Então, o de drenagem, ele deve ser construído, né, um declive para acumular essa água e conduzir para fora da área. Então, ele é recomendado para terrenos com até 20% de declividade e indicado para solos com permeabilidade lenta, porque se você tem boa permeabilidade, você pode usar um de infiltração, tá? Aí eu dei 3 fotos para vocês e vocês identificarem qual é o tipo de terraço abaixo. Então, os tipos de terraço abaixo são os 3 principais, de base estreita, de base média e base larga. Então, o que é um terraço de base estreita? Ele vai apresentar uma faixa de movimentação de até 3 metros, tá? Que é a letra A, tá bom? Indicando o que, pessoal? Desculpa, pessoal, a letra C, desculpa. Então, ele é de 3 metros. Então, ele vai ser indicado para locais onde não se pode ser implantados terraços de base média ou larga. E ele não deve ser implantado com declividade inferior de 15%. O seu uso, então, vai ser restrito a pequenas propriedades com terrenos muito íngremes. Então, o terreno de 3 metros, esse terraço de base estreita, é aquele terraço em que ele vai ter um maior camalhão, né? Então, ele tem que ser maior camalhão, mais alto e menorzinho. Então, ele tem que ser curtinho e alto, tá? De base média, é uma faixa de movimentação aí de 3 a 6 metros. E ele vai ser recomendado pequenas ou médias propriedades com a utilização de declividades de 10 a 12%. A letra B aí, tá? E a letra A vai ser terraço de base larga. Então, é um terraço que ele vai ter desde a crista dele até a base dele, ele vai ter de 6 a 12 metros. Então, não pode ser acima de 12%, mas a recomendação dele é de declividades até 8%. E ele é classificado quanto à largura da base ou faixa de terra movimentada. Então, vai se referir o quê? A largura da faixa de movimentação de terra para a construção do terraço, certo? Então, base larga, base estreita e base média está relacionado exatamente, então, ao tamanho dele e a sua suavidade ou a sua retenção maior pela altura. Então, na questão 2, a gente discutiu bastante, eu dei até um trabalhinho para vocês a respeito do que é a aptidão agrícola, né? E a partir da aptidão agrícola, desenvolver um exemplo prático para uma propriedade arrendada sob solo de pastagem. Então, tá, a gente arrendou a pastagem, né? Aí vocês poderiam colocar se o pastoreio é moderado ou intensivo e colocar a classe de capacidade de uso. Então, o que é aptidão? É a determinada vocação para ser utilizada, seja para agricultura, para engenharia, lazer, reflorestamento. E quando essa vocação não for respeitada, e práticas adequadas de manejo e conservação do solo não são utilizadas, ocorre a degradação do solo, principalmente através da erosão. Então, quando a gente fala de erosão,
não está só relacionado às práticas agrícolas, mas sim à aptidão agrícola, ou seja, aquele solo ele apresenta características do quê? Qual a classe de capacidade de uso, né? Lembrando que existe uma classificação no quê? Textura, a característica do solo, né? Como ele vai estar ali na paisagem, infiltração dele, a capacidade, fertilidade dele, né? Então, aí tem essas classificações. Essa é uma tabela que eu dei de exemplo, mas tem outra na aula, mas para vocês terem uma ideia. Por exemplo, se for uma rendada sobre solo de pastagem, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer da seguinte forma. Vamos adotar que o pastoreio era de forma moderada. Né? Então, um solo provavelmente que tem características de fertilidade baixíssimas e alta saturação por alumínio, e também problemas com relação à compactação, mas vamos pensar que nós vamos adotar o sistema de arrendamento e nós vamos implantar então uma lavoura, certo? Então, a gente tem que o pastoreio, de forma moderada, ele não pode ser utilizado para lavoura, né? Então, para ele, no mínimo, ser utilizado para lavoura, ele tem que ser uma parte um pouco mais integração lavoura-pecuária, tá? Aí podemos utilizar. Então, a gente poderia colocar o nosso solo entre a classe 5 e 4. Por que a 5? Porque apesar dela estar apta para pastagem, e não estar falando da cultura, a gente está fazendo uma reforma aí, né? Uma integração lavoura-pecuária. Então, um exemplo que eu estou dando, a gente fazer a implantação de uma lavoura para recuperar essa área de pastagem, retirar então a produção, fazer um terraceamento da área, né? Uma recuperação, uma descompactação, uma adubação, uma calagem, a conservação do solo, implantar uma pastagem em consórcio com uma lavoura, por exemplo, de milho, deixar essa condução ocorrer, colher o milho e deixar a pastagem vir, né? Usar um ano dessa forma, fechando e rotacionando. Assim a gente poderia fazer o arrendamento. Ou podemos utilizar apenas a classe de solo do tipo 4, e assim a gente estaria fazendo todas essas práticas de correção de solo, compactação, de descompactação, construção de terraceamento, assim como da Embrapa, que a gente viu que foi indicado, para conseguir tirar a produção dessa área. Então, a classe de capacidade de uso para a lavoura é até 4. Agora, se a gente vai utilizar aí, né, uma integração lavoura, pecuária, a gente pode, a partir do 5, utilizar. Tá? Bom, a quarta questão a gente viu, eu passei uma aula sobre isso, foi bem interessante, né? A aula, inclusive, é gostoso a gente fazer. E o que eu queria falar para vocês é que a parte em que nós vamos fazer de esquematizar os 5 passos, eles são quais? Primeiro de tudo, determinar a textura. Então, como que a gente determina a textura? A gente coleta, né? Faz uma coleta, como se estivesse fazendo uma coleta de análise química, uma análise 5 análises simples para uma análise composta, retira uma representação, faz o teste da ferradura. Rachou, é arenosa. Não rachou, ela é argilosa. Tá? Segundo passo, determinar a declividade. Então, a gente tem os níveis aí. A gente tem o nível da parte superior e da parte inferior. Como que a gente determina? Primeiro, eu pego o nível da parte inferior, subtraio do nível da parte superior e divido pela distância e multiplico por 100. Então, 2,5 menos 0,01 é 2,4. Se eu dividir por 30 e multiplicar por 100, eu tenho uma declividade de 8%. Tá, pessoal? Então, uma declividade de 8% ao longo aí do terreno, certo? Tendo uma declividade de 8% do terreno, a gente já pode, então, agora determinar, que é o terceiro passo, o que é? Determinar a distância entre os terraços a partir de
a partir da classe também da textura. Então, 8% adotando que o solo 1 é 10% de argila e o solo 2 é 40% de argila. Esse aqui é um solo arenoso. Esse aqui é um solo argiloso. Então, a gente faz 2 aqui, tá? A distância do solo 1 vai ser o quê? 15,75. E a distância do solo 2 vai ser 18. Por que essa diferença, pessoal? Porque, primeiro, os solos arenosos eles têm menor capacidade de retenção e agregação desse solo, né? Então, nós temos um solo mais solto, ele vai ter maior problema de erosão. Um solo argiloso, ele pode ser um pouco mais espaçado, porque ele tem maior capacidade, ele tem mais carga, ele tem maior capacidade de retenção, e no caso, ele tem as partículas mais agregadas, tá? Quarto passo, piqueteamento. Então, a gente vai fazer o piqueteamento. E o quinto passo é passar com, então, a regulagem do implemento, né, um pouco mais abaixo, o arado, em declividade, e fazer as passadas dela até ter uma altura de camalhão desse terraço, ao ponto de ter, então, por volta de umas 5 a 10 passadas, uma altura o suficiente para reter essa água, né? Lembrando que algumas características que nós temos em relação aos terraços é exatamente essa altura. Então, fazer ele bem construído para que não haja, para que ela não estoure, mas a estourar um terraço está mais relacionado à distância. Então, de 15 a 18 metros é uma boa distância, boa diferença. Bom, agora é o teste, né? O dimensionamento do sistema de terraço consiste em determinar duas de suas características: o espaçamento entre os terraços e a secção transversal entre eles. O correto dimensionamento dessas características é primordial para o funcionamento eficiente do sistema de terraceamento. A partir da afirmação acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A etapa menos importante no dimensionamento de terraços a etapa menos importante, desculpa, pessoal, a etapa menos importante no dimensionamento de terraços é a correta mensuração do seu espaçamento. O espaçamento é a distância entre um terraço e outro, sendo dois tipos, vertical e horizontal. Tá errado, né? Não é a menos importante. Espaçamento vertical entre dois terraços refere-se à diferença de nível entre eles, e medido em metros. Pode ser definido também como a distância entre dois planos verticais que passam por eles. Não, né? A gente não tem essa característica. O espaçamento horizontal entre os terraços, né? Vamos pensar o que é o espaçamento vertical e horizontal. Vertical é aquele em altura, né? E horizontal é aquele no horizonte. Então, o espaçamento horizontal representa, em linha reta horizontal, quantos metros separados dos terraços, sendo definido também como distância entre dois planos verticais que passam por dois terraços. Vamos deixar essa aí em aberto. Os diferentes tipos de culturas anuais apresentam diversos efeitos nas perdas de solo e água por erosão. Dessa forma, cada cultura, devido à densidade de cobertura vegetal e do sistema radicular, não tem influência direta no processo erosivo. Errado, tem influência. Letra E. Outro aspecto que deve ser levado em consideração no cálculo do espaçamento vertical dos terraços e o preparo do solo é o preparo do solo e o manejo dos restos culturais. Os diferentes tipos de manejo de restos culturais e os equipamentos mais comuns utilizados na agricultura foram reunidos em grupos, atribuindo-se todos eles o mesmo índice que era utilizado como fator de equação no espaçamento de terraços. Errado. A gente não tem o mesmo fator de acordo com isso. A gente vai ter alterações nesses fatores. Bom, pessoal, então, nada nos resta acreditar que a alternativa C. Por quê? O espaçamento horizontal, ele vai ser a distância, porém vai ser traçado um plano vertical entre eles, tá?
E a questão 6, então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter a situação que é um risco de erosão, né? Algumas áreas aí, imagens de satélite, como vocês podem observar. E essas situações, elas estão descritas em fotos que demonstram o seguinte. Vamos lá. O risco de erosão do solo pode ser estimado com a combinação de técnicas de sensoriamento remoto, sistema de informação geográfica e equação universal de perdas de solo. O que mais, né? A gente tem também que os dados apresentados a seguir se referem a um exemplo do uso dessas técnicas de bacia. E aí a gente vai ter essas fotos, né? Lembrando ainda sobre essa questão, que todas as questões de conservação, nós vamos ter o quê, pessoal? Nós vamos ter equações. Só que a gente não viu isso, porque isso é extremamente complexo. Mas esses dados que estão apresentados se referem a um exemplo dessas técnicas, na bacia hidrográfica do Rio de Piracicaba, né? Então, aqui é uma área específica da bacia com o quê? É uma área específica da bacia com as áreas de risco. Então, a gente vai ter as áreas de risco aí, as fotos, né? Todas elas. E todas elas significam o quê? Significam as características dessa utilização. Então, a letra A, ó, apresenta alto, baixo e médio risco. Vamos ver. Olha só. A letra A. Deixa eu achar aqui. Perdi. Pastagem janeiro. Pastagem janeiro com plantio morro abaixo. Ou seja, né? O que a gente tem aí de característico? Pastagem e manejo, morro abaixo. Né? Aí tem baixo o quê? O que é isso, né? Um exemplo do uso das técnicas, o risco, né? Ó, janeiro, plantio morro abaixo. Pastagem em janeiro, plantio em contorno. Opa, tá melhor, né? Muito mais baixo. C, pastagem em julho com plantio morro abaixo. Complicado. Pastagem em julho, plantio em contorno. Por que, pessoal, julho e janeiro? Julho não chove, né? Janeiro chove. E simulação com substituição de pastagem para cana-de-açúcar. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada no nível, né? Aí a letra F, simulação com substituição por silvicultura. Melhorou um pouco, né? Pastagem por vegetação nativa, né? Pastagem e por vegetação nativa. Bom, com base nos dados, vamos ler as alternativas, acho que fica mais fácil para vocês compreenderem o que eu quero falar. A floresta plantada e a nativa apresentam baixo risco de perda de solo. O que vocês acham? Pastagem plantada e nativa. O que vocês acham? Vamos ler a 2. A área com cana-de-açúcar será toda de baixo risco. Xé. Toda de baixo risco? Não será. Essa aqui não tem como, né? O plantio morro abaixo é uma prática insustentável, aumentando a remoção do horizonteado do solo. Certa, né? Bom, essa aqui é a certa. A gente tem, então, eliminar todas essas aqui primeiro. Tá? As práticas de controle de erosão hídrica do solo serão igualmente eficientes em qualquer época do ano? Não, né? A gente tem época que chove mais. Tá errada essa. Pode se considerar. E quinta, a presença de sedimentos no rio aumentará se a área sob pastagem for convertida para produção comercial de madeira. Olha que coisa, não? A presença de sedimentos vai aumentar sob a pastagem for convertida para produção comercial de madeira. Tá correto, tá? Voltando.
Será que a floresta plantada apresenta um baixo risco de perda de solo? Claro que não, né? Olha aqui. Olha aqui. Alternativa D, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. A gente teve muito feriado, foi muito conturbada a disciplina, mas o que eu quero que vocês guardem é que é de extrema importância a parte de conservação do solo e muitas vezes os produtores não conseguem enxergar o porquê que as propriedades deles estão com baixa produção. E muitas deles estão relacionadas ao quê? Relacionado a isso, né? A parte de conservar. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos aí boas férias. Um abraço.